isso, presta atenção aqui, galera, isso aqui é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando? Quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando precisa de água, quando precisa de abrigo, quando você fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se down-regula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar... Entendi. Então, foda, se você mano. tem só prazer, só prazer, só prazer, só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito boa na carreira dela, já está quase independente do ponto de vista financeiro, mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda para jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, ela não vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica obviamente não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio que não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. O contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente está falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse down-regulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer, com coisas simples. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como por exemplo patologias, depressão, vício, etc, né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Aham. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Então assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e aí pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer, foi o gatilho que liberou a dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois